Sejam bem-vindos à PDL-TV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e as tradições de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Desta vez, vamos à freguesia de Feteiras, com o guia Luís Nunes. Depois de sairmos da cidade de Ponta Delgada e ao longo da estrada da Costa Sul, uma parte da estrada da Costa Sul do concelho com o mesmo nome, e a cerca de aproximadamente 15 km da cidade, encontramos uma freguesia, uma das muitas freguesias do concelho de Ponta Delgada, com o seu nome de Feteiras. Segundo Gaspar Frutuoso, este nome de Feteiras derivou possivelmente de haver muitos fetos neste mesmo lugar quando aqui chegaram os primeiros povoadores. O povoamento dá-se por volta do início do século XVI, inicialmente muito próximo do mar, e depois, mais tarde, a própria população, as próprias pessoas começaram a deslocar-se para um ponto relativamente mais alto da própria freguesia. Já agora um pequeno pormenor. Isto tudo muito tem a ver com a forma que as pessoas se encontravam e, na altura, para se protegeram dos possíveis invasores, quer dos piratas ou corsários, quer de, por vezes, países hostis à própria freguesia ou aos povos locais da ilha de São Miguel e das ilhas do arquipélago dos Açores. Depois de aqui fazermos uma pequena paragem no merendário e viradouro do Espigão, em que temos já uma pequena noção da própria freguesia em si, vamos então visitar alguns lugares, inclusivamente o chamado Porto dos Batéis, se assim permitir o acesso, até porque é uma zona de costas escarpadas, etc., e faz com que, por vezes, os próprios acessos não serão os ideais, mas vamos tentar. Antes de iniciarmos a visita à freguesia das Feteiras, uma pequena paragem na localização de onde está aqui reconstruída uma antiga vigia das baleias. Era uma zona da ilha de São Miguel, uma das zonas da ilha de São Miguel, em que havia muitas vigias de baleias quando se fazia a caça à baleia. E ao fundo podemos desfrutar já a própria freguesia das Feteiras. Ou visitámos alguns lugares de interesse aqui na própria freguesia das Feteiras, e antes de nos aproximarmos da própria igreja de Santa Luzia, temos um antigo fontenário este que se encontrava numa das praças circundantes da própria Câmara Municipal de Ponta Delgada. Quando de sua remodelação este fontenário foi removido aqui para a freguesia das Feteiras. Temos depois então aqui a própria igreja de Santa Luzia, que data o início da sua construção dos princípios do século XVI, digamos assim. Depois sofreu algumas remodelações, cuja última, e segundo podemos reparar a sua fachada, data do início dos princípios do século XIX, e que depois iremos fazer uma visita ao cemitério.
Ainda sobre o património urbano desta freguesia, podemos destacar a existência de 3 triados do Espírito Santo e o moinho do Biscoito, construído no século XIX e hoje em dia convertido em empreendimento turístico. A população feteirense, na sua maioria, dedica-se à agropecuária. Contudo, ainda há quem invista na atividade pescatória, daí a existência de um pequeno porto de pesca que podemos verificar desta zona. Junto a este porto há também uma feijão produtora de vinhos e ao longo da bonita costa das Feteiras encontramos várias piscinas naturais que também são propícias à pesca de costa, também conhecida pela pesca lúdica. Bom, e depois de passarmos a visitar os bonitos lugares da própria freguesia das Feteiras, seguimos e paramos no Mirador do Pico, onde nós nos encontramos neste momento, para uma pequena pausa, um repouso e, quem sabe, até uma pequena merenda, antes de nos dirigirmos até à zona da chamada Serra da Devassa, que faz parte do bonito maciço vulcânico das 7 cidades, de onde podemos encontrar as Lagoas Empadadas. Há quem diga lagoas ou lagoa empadadas, é a mesma coisa, que faz parte da própria freguesia das Feteiras, onde tem uma bonita vista do seu mirador, terminando assim um bonito passeio. Como já é habitual nestes programas, depois de conhecermos a terra, vamos conhecer as suas gentes. Desta vez, estivemos à conversa com os responsáveis pelo agrupamento das feteiras. O agrupamento 646 Feteiras começou no ano de 1980. Inicialmente, de 80 a 81, podemos dizer que foi um ano de formação, angariação de chefes e mesmo de rapaziada. Começou na altura só com rapazes. O fundador foi o padre José Gomes Pereira, e com 5, 6 chefes começaram então neste ano a fundar o agrupamento. Tendo oficializado as primeiras promessas, com a primeira secção, portanto, miúdos dos 6 aos 10 e dos 10 aos 14, a 13 de dezembro de 1981. Por isso dizemos sempre que o agrupamento, este ano, 2021, comemora os 40 anos, tem 40 anos de existência, 40 anos oficiais. No ano de 1986 já abriu também a 4ª secção, dos 18 aos 22, e desde então temos as 4 secções. Portanto, a primeira Alcateia, dos 6 aos 10, a expedição dos 10 aos 14, a comunidade dos 14 aos 18 e o clã dos de 18 aos 22. 4 décadas, os 40 anos, somos 4 gerações, já temos agora muitos miúdos, filhos dos primeiros escoteiros, inclusive alguns netos dos primeiros escoteiros, e tem sido esse o percurso do agrupamento. Sempre contribuir para a educação dos jovens das feteiras. Atualmente, o efetivo este ano, ano escotista 2020-2021, o efetivo está nos 62 elementos. Com a pandemia tivemos que nos adaptar. As reuniões, quando retomamos em outubro, fizemos alteração aqui no espaço exterior da sede, construímos um campo. Também, por um lado, voltar mais às origens, as reuniões ser mais através da técnica escotista, os nós, o montar a tenda, o cuidado a ter com a tenda, já que também não se pode estar a fazer os acampamentos. Eu acredito que nesta fase que estamos de pandemia, em que as crianças, os jovens, mas as crianças estão a entrar numa sociedade com distanciamento, que agora é extremamente necessário e que o grupo vai ajudar a não esquecermos que a família é a base e a sociedade também, com as regras de segurança, mas não esquecermos que somos um todo. O escotismo serve para isso, tentar incutir neles, criar objetivos na vida, criar caminhos bons na vida e tentar concretizar tanto os nossos objetivos, os nossos sonhos e fazer isso também neles, que eles façam isso, incutir isso neles. Porque é importante, qualquer pessoa tem sonhos, qualquer pessoa tem objetivos,
Mas há aquela pessoa que não tem objetivo nenhum na vida, não tem... E a gente tenta fazer isso incutindo-se neles. Qual é o teu objetivo? Qual é... O que é que tu sonhas? O que é que tu ambicionas? Luta, tens que lutar, tens que aprender a fazer isto. E essa escola de vida, muito o escutismo, é aprender a desenrascar na vida. Se eu não tiver isto, como é que eu faço isto? Se eu não tiver isto, se eu não tiver luz, como é que eu faço isto? A gente não vai ser engenheiro, até pode ser, mas a gente tenta incutir-lhes a desenrascar na vida. Ainda hoje posso dizer que aprendi muito no escutismo e muito me trouxe mesmo para o meu trabalho. A desenrascar-me e aprender coisas diferentes, como é de fazer isso, como é que é de dar a volta a esse problema. Porque a gente fica, não é? E aprendi muito aqui. E graças aos escuteiros, com essas atividades, com formas de pessoas diferentes, lidar com muita pessoa e tentar dar um não se parecer, mas eu tenho uma opinião diferente dessa. Como é que vamos montar isto? Vamos fazer isso de novo, vamos fazer isso, opiniões diferentes, tentar perceber, tentar... Eu ajudei-me muito. Nessas atividades eu aprendi muito nisto. Que até ainda estou cá, como eu disse, não é? E que vive isso, não que me faz cá, que vive isso nos miúdos. Vês que eles gostam, vês que estão interessados e que tentam fazer, e que mesmo nas atividades que marcam, qualquer atividade marca um miúdo, que seja a atividade mais simples para nós, que somos mais velhos, mas marca um miúdo, que seja uma pequena marca-lhes. E para mim o que é importante como chefe hoje é deixar uma marca nos miúdos, que daqui a uns anos, mesmo que pode ser, eles podem passar aqui e depois eu escolher outro caminho, não serem chefes, mas que vejam um caminho e digam assim: epá, aquilo o chefe Luís, aquele maluco que estava com a gente na terceira secção. É isso que eu quero, incutir neles, que eles aprendam alguma coisa comigo e que também vivam experiências boas, agradáveis, que marquem a vida deles. É isso. Eu acho que o escutismo também passa um bocadinho por isso, fazer uma pequena diferença na vida deles. E sem dúvida também, à data de hoje, querer que o agrupamento continue, que o escutismo continue presente na freguesia, que outros venham depois de mim e que levem este legado que nós temos. Dou sempre o exemplo que houve uma geração de chefes dos primeiros 10 anos de escutismo, depois houve outros que levaram dos 10 aos 20, e nós, eu e os colegas que estamos agora, dos 30 aos 40, e que venham outros, os que cá estão da rapaziada hoje, e que façam dos 40 aos 50 e por aí em frente. Como o saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rúbrica Sabia Que? A PDL TV Magazine irá trazer mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje será dedicada à freguesia de Feteiras. Sabia que a freguesia das Feteiras tem um chafariz de mármore branco, cujas fontes estão voltadas exatamente para os 4 pontos cardeais? O Museu Hebraico Sahara Samin foi inaugurado a 23 de abril de 2015 na freguesia de São Sebastião, com o objetivo de preservar e dar a conhecer o legado hebraico existente nos Açores. A PDL TV Magazine foi conhecer melhor a história deste espaço único na cidade de Ponta Delgada, que esteve esquecido por mais de 5 décadas. O Museu Hebraico Sahara Samain, também conhecido por Sinagoga de Ponta Delgada, foi inaugurado pela Câmara Municipal e está aberto ao público todos os dias úteis da semana. Este espaço resultou da recuperação de uma antiga sinagoga, fundada em dezembro de 1836 por um grupo de judeus originários do Reino de Marrocos e desde então faz parte do roteiro das várias cidades do mundo com legado hebraico. A PDL TV Magazine foi visitar este museu e ouviu o responsável pela Unidade Orgânica de Património e Cultura da Câmara Municipal, José de Melo, falar sobre a história deste espaço. A presença de judeus ou de hebraicos nos Açores remonta a 2 espíritos distintos da historiografia açoriana. Numa primeira fase, os judeus que vieram para os Açores nos finais do século XV e início do século XVI e que aqui ficaram e diluíram, depois misturaram-se com as restantes populações locais, e hoje muitos açorianos têm uma ascendência hebraica. Cerca de 14 a 15% dos açorianos têm no seu ADN uma herança genética hebraica.
No dia 21 de dezembro de 1836, os judeus, um grupo de judeus, todos nascidos ainda em Marrocos, nos finais do século XVIII, compraram esta casa no dia 21 de dezembro de 1836 e para edificar esta sinagoga onde nós nos encontramos. Por volta de 1870, 80, 90, é, digamos, o pridário desta colónia aqui em Ponta Delgada. As outras sinagogas eram mais pequenas, não tinham a dimensão desta sinagoga, e a partir daí a comunidade também foi se diluindo, foi desaparecendo, e por volta de 1920 eram poucos já os judeus que aqui viviam. Em 1917 morre Samuel Albo, que foi por mais de 30 anos o rabino desta comunidade, desta sinagoga. Ele, que nasceu em 1827 em Rabat, veio para aqui com sua família, a mulher e os 3 filhos. Um dos filhos foi o que fundou o café ou a tabacaria Mascote, que ainda hoje há ao lado da Igreja Matriz de Ponta Delgada. E as outras 2 irmãs, a Raquel e Ália, viveram aqui praticamente até, aliás, morreram aqui nesta casa, eram as inquilinas, e morreram aqui em 1901, em 1972 e outra em 1970. E com elas a sinagoga praticamente entrou num período de ruína muito acentuado, e nos anos 80 a sinagoga estava completamente arruinada, o que se acentuou ainda nos anos 90 e muito drasticamente nos anos de 2000. Esta sinagoga, no fundo, é um respeito, é um marco do respeito para um outro povo, para uma outra cultura, para um outro percurso da civilização humana no registro da história universal, e que encontra neste pequeno espaço, nesta pequena casa da Rua de Brum, número 16, estes legados que são o legado do povo de Israel, que percorre há mais de 2000 anos várias terras, e que também aqui deixou este seu legado. Quando se entra na sinagoga de Ponta Delgada, essa sinagoga que é a porta do céu, Sharaz Zamaim, esta ligação que se faz entre Ponta Delgada e o povo de nação hebraica, visa sobretudo a construção de um mundo melhor, mais tolerante, mais próximo da pessoa humana e sobretudo mais próximo da pessoa da divindade, que é Deus, na construção de um mundo melhor. Esta é a nossa missão enquanto museu, no respeito para as culturas e o entendimento entre os povos. Este espaço dá assim a conhecer uma das sinagogas mais antigas de Portugal e um dos únicos vestígios da cultura hebraica no arquipélago dos Açores. Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. As Ilhas do Infante, um cruzeiro nos Açores. Manchas e Paisagens, de Guilherme de Moraes. Guilherme de Moraes, trata-se de uma obra de 1934, que foi reeditada agora pela primeira vez, que é reeditada ao longo desses anos todos. A primeira edição foi uma edição da época, em que Guilherme de Moraes, tem uma tradição muito grande como jornalista, como ativista cultural, digamos, na sua época, que teve também continuidade depois pelo seu filho, que também do seu mesmo nome, Rui Guilherme de Moraes, mas trata-se do pai, é importante salvaguardar isso e explicar. Portanto, Rui Guilherme de Moraes, infelizmente teve uma vida muito breve, morreu muito novo, mas deixou-nos este testemunho. O que é precisamente este livro? É um cruzeiro pelas ilhas que ele faz, não é? Uma viagem que ele vai na peugada do Rui Brandão e as suas ilhas desconhecidas, em que ele vai pelas ilhas e vai descrevendo as populações, os seus hábitos, os costumes, as suas tradições, a sua geografia. É um livro
com um texto bastante poético, com uma pena fina. Ele foi uma figura do seu tempo muito importante. Cá está, amigo pessoal do pintor Domingos Rebelo. A capa que nós mantivemos aqui, precisamente a ilustração feita pelo pintor Domingos Rebelo, que é uma pequena pérola. Esta edição é uma edição também de Artes e Letras, e houve o cuidado de respeitar ao máximo possível a primeira edição, ou seja, não adulterando muito aquilo que foi pensado pelo Guilherme de Moraes em relação à edição original. Portanto, Guilherme de Moraes, As Ilhas do Infante, Um Cruzeiro nos Açores. É muito interessante para nós açorianos também ficarmos com uma ideia, os Açores à data, em 1930, como é que nós vivíamos, como é que nós vivenciávamos as nossas ilhas e de que forma comunicávamos e de que forma vivíamos a cultura, tudo isto. É uma descoberta por ser pequenos textos, quase em formato de crónicas, mas que nos traz uma literatura extraordinária e a acrescentar às nossas bibliotecas açorianas. Despedimos-nos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. O programa encerra com um momento musical da responsabilidade de Filipe Frazão. Este é um projeto que surgiu em outubro de 2020 e resulta de uma harmoniosa fusão cultural e musical que cruza o jazz, blues e funk. Por tudo isto e muito mais, não perca este momento musical. Quanto a nós, voltamos na próxima semana para mais uma breve visita à nossa cidade e ao nosso concelho. Até breve. It's not a silly little moment. It's not a storm before the calm. This is a deeper name, brother. Just like we've been working on. Can't seem to hold you like I want you, so I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We put too many false alarms. We going down. You can see it too. We going down. And you know that we're doomed. I'm at the slow dancing in a burning room. I was the one you always dreamed of. You were the one I tried to draw. Oh, there it says nothing to me. Baby, you're the only light I ever saw. I'll make the most of all the sadness. You be a bitch because you can. Oh, you try to hit me just to hurt me, so leave me feeling dirty cause you can't understand. We're going down. You can see it too. We going down. And you know that we're doomed at the slow dancing in this burning room. You go cry about it, why don't you? You go cry about it, why don't you? My dear, we slow dancing in this burning room. Don't you think we ought to know by now? Don't you think we should have learned it somehow? Don't you think we ought to know by now? Don't you think we should have learned